A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus com o tema de hoje, Natal, festa de Deus ou pagã? Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos. Vamos começar aqui mais um vídeo para a Glória de Deus com o tema Natal, festa de Deus ou pagã, amados irmãos. Saiba toda a verdade aqui no canal Escatologia de Deus, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com uma introdução sobre a origem do Natal. Vamos ler Amós 5, 1 Coríntios 10, Levítico 23, 1 Timóteo 4 e Apocalipse 21 para terminar. Para a glória de Deus, amados irmãos. Então, sem mais delongas, vamos falar introdução à origem do Natal, amados irmãos. O Natal teve origem em festas pagãs, que eram realizadas na antiguidade. Nesta data, os romanos celebravam a chegada do inverno, solstício de inverno. Eles cultuavam o Deus Sol, Natalis Invicti Solis, e ainda realizavam dias de festividade com o intuito de renovação. Outros povos da antiguidade também celebravam a data, seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo. É o caso dos mesopotâmicos, que celebravam o Zagmuk, uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado. Isso porque eles acreditavam que no fim do ano alguns monstros despertavam. A partir do século IV, e com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada como Natale Domini, Natal do Senhor. Como não se sabe ao certo o dia que Jesus nasceu, esta foi a forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando-lhes uma nova simbologia. O termo Natal tem origem na palavra latim natalis, que por sua vez é derivada do verbo nascer, nascor. A escolha da data foi determinada pelo Papa Julius, do século 337 ao 352. E mais tarde foi declarado feriado nacional pelo imperador Justiniano. Deste modo, sem estar associado à sua origem, o Natal passou a ser comemorado em muitos países. A origem da árvore de Natal, amados irmãos. A árvore de Natal é um dos símbolos mais emblemáticos da festa. Nem todo mundo monta o presépio, mas a árvore muita gente tem. A tradição de montá-la numa proposta religiosa é mais recente. Foi Martinho Lutero a principal figura da reforma protestante quem montou a primeira árvore em casa. Antes de Lutero, as pessoas já usavam árvores enfeitadas para comemorar a chegada do inverno. É justamente por isso que não se trata de uma árvore qualquer, mas um pinheiro, porque essa árvore é a que mais resiste aos invernos rigorosos. Ela é, portanto, um símbolo de esperança e paz, assim como Jesus para os cristãos. Montada próximo da data festiva, a árvore é desmontada no dia de Reis, em 6 de janeiro. Papai Noel, amados irmãos. Se a árvore é um símbolo mais emblemático, o Papai Noel é um personagem mais importante da festa. A figura do Papai Noel é inspirada em um bispo turco chamado São Nicolau. Ele costumava deixar moedas próximas às chaminés das pessoas mais necessitadas. E por isso ele representa generosidade que acaba invadindo os corações na época natalina. Com o tempo, através das campanhas publicitárias, São Nicolau se tornou popular e deu lugar ao aspecto que hoje conhecemos de Papai Noel, que em vez de moedas, deixa presente às crianças que se portam bem ao longo do ano.
Agora a ceia de Natal. Para finalizar, vamos à ceia. A sua origem vem da Europa, onde as pessoas costumavam deixar as portas das suas casas abertas para receber viajantes. Ela simboliza a união e a confraternização das famílias. Assim, na véspera de Natal, os familiares se reuniam à mesa para a tradicional ceia de Natal. Na cultura brasileira é comum ter o seu peru de Natal e frutas secas e panetone, etc. Agora vamos a uma origem da árvore de Natal mais aprofundada, meus irmãos, que diz assim: a origem da árvore de Natal vem de Tamuz, que era um deus dos Sumérios, a civilização mais antiga, e tem relação com o costume pagão de em dezembro se cortar árvores que, como o pinheiro, continua verde mesmo durante o inverno, e decorar as árvores com tudo que possa refletir ou chamar luz para dentro das casas. Como Tamuz nasceu em 25 de dezembro, a noite mais escura, mais longa, mais fria, onde se queimavam toras de madeiras, e se pedia que o sol voltasse a aquecer a terra. E da noite para o dia, de um cajado feito de uma árvore morta, surgiu um pinheiro. Em seu teocentrismo, Semíramis alegou que Tamuz renasceu para uma nova era. A todo ano, em 25 de dezembro, no aniversário de Tamuz, a feiticeira Xi, ou Semíramis, enfeitava alguns pinheiros com velas e bolas que simbolizavam os bagos de Tamuz, a fertilidade, e são os símbolos do universo, da lua, do sol e das estrelas, pois isso ajudaria a convencer o sol, a aquecer a terra e incentivaria Tamuz a deixar os presentes na árvore enfeitada. A lenda de Tamuz foi uma das fontes religiosas da humanidade e continua fazendo parte da nossa cultura, mas agora com o nome de Natal. O nome Tamuz foi dado ao quarto mês do ano semítico, que dá início na estação Tecufá do verão. E de nada adiantou que no capítulo 8, dos versículos 14 e 15, o profeta Ezequiel tenha advertido que a adoração a Tamuz realizada no templo de Jerusalém pelos sacerdotes e os israelitas seria uma abominação. Só misericórdia de Deus. Em torno de 800 depois de Cristo, o carvalho sagrado de Odin foi substituído pela árvore de Natal. No século XIII, no século XVIII, o monge Benedito São Bonifácio cortou o pinheiro sagrado que ficava na Turíngia, mas não teve sucesso na tarefa de erradicar o milenar costume pagão. Vários representantes da igreja tentaram acabar com a tradição de em dezembro se enfeitar pinheiros, mas até hoje ninguém teve sucesso na tarefa de erradicar o milenar costume pagão. Que é só misericórdia de Deus, né, mas... Então, pela origem do Natal, a origem da árvore de Natal, nós vemos aqui, né, mas os dois links desses dois sites que eu acabei de descrever ali para os amados irmãos, não está na descrição do vídeo, para os amados irmãos clicar lá e ver lá a matéria todinha, amados irmãos, que é muito importante. Todos nós sabemos da verdade. O servo de Deus tem que estar com os olhos abertos para a verdade, né, amados irmãos? Então nós vemos aqui que no relato aqui também fala que Ezequiel, no capítulo 8, nos versículos 14 e 15, já advertiu o povo de Deus, o povo israelita, que adorava Tamuz dentro do templo. Só misericórdia de Deus, versículos 14 e 15. Ou seja,
A origem do Natal é uma festa pagã, que foi posteriormente enraizada pelo Império Romano, e posteriormente pelos papas, etc. E depois, com a Reforma Protestante, o Lutero trouxe para a Igreja Protestante essas mesmas tradições pagãs e diabólicas, mais ou menos, que é só misericórdia de Deus. Então, para não ficar só na origem, né, vamos ler a palavra de Deus, que é pura, boa e santa, que traz toda a verdade sobre a origem das festas, ou se tem algum relato na palavra de Deus que fala sobre o Natal, etc. Então vamos estar lendo aqui, amados irmãos, Amós 5, dos versículos 21 ao 27. Que diz assim, amados irmãos, aqui é um relato, né, do povo de Israel, né, no deserto, amados irmãos, que diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradaria, isso não me agrada, mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra em retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Não, vocês carregaram o seu rei Sicute e Queuim, imagens de deuses astrais, ou seja, astrais, estrelas, sol, lua, estrela, etc., que fizeram para vocês mesmos. Por isso eu mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amados irmãos, então aqui em Amós 25, aliás, Amós 5, do 21 ao 27, Deus repreende o povo de Deus, né, amados irmãos, que em vez de estar adorando o Senhor e as festas de Deus, estava adorando estrela, sol, lua e fazendo sacrifício de tolo, né? Canções que, entre aspas, queriam agradar a Deus, mas não estavam agradando a Deus porque estava adorando outros deuses, amados. Então, refletindo na festa do Natal é a mesma coisa, amados. O que adianta você estar celebrando uma festa que não é de Deus, é pagã, e falar que é de Deus? Deus não está nem escutando as suas orações, está passando longe, porque a palavra de Deus é bem clara. O que é de Deus e o que não é de Deus não é de Deus. Então a repreensão é grande. Então toda vez que o povo de Deus tropeça, erra, cai o castigo, assim como caiu Israel. Foi pro exílio. Toda vez que o povo de Israel se desviava do caminho do Senhor, ele era subjugado pelos povos vizinhos, ia pro exílio, na Síria, na Babilônia, era sempre oprimido pelos povos vizinhos, amados irmãos, porque isso é justo diante de Deus, porque nosso Deus ama os seus filhos e corrige eles com vara de ferro, amados irmãos, porque nós devemos sempre estar diante da presença do Senhor, santo, limpo e puro de todo o mal, né, amados irmãos? Então nós vemos aqui que Deus repreende qualquer tipo de prática que não seja instituída por Deus. Vamos estar lendo aqui também 1 Coríntios 10, amados irmãos, do 14 ao 23. Que diz assim, amados irmãos. O título é As Festas Idólatras e a Ceia do Senhor. Por isso, amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo?
como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considere o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocamos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele. Somos mais fortes do que Ele? 23. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me edifica, amados irmãos. Ou seja, essa passagem aqui, amados irmãos, 1 Coríntios 10, do 14 ao 23, Paulo está falando, né? Os coríntios, ficava lá na Ásia Menor, e eles lá tinham costume, né? De festejar, festa pagã, aí depois no dia da ceia participar da ceia também. Aí o apóstolo Paulo estava repreendendo eles. Como pode vocês participar da ceia de Deus e depois da ceia do demônio? Ou você participa da ceia de Deus ou do demônio? Porque fala que Deus tem ciúme. As coisas que é para Deus, é para Deus. Isso não é para Deus, é para o homem, é para o demônio. E nós não devemos participar, mas devemos sair desse engano. Que essa festa nunca foi de Deus, amados irmãos. Com amor, né, com carinho, nós devemos falar aos irmãos, né? Não é com fúria, né, com ódio, nem com nada, mas temos que repreender na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa festa é enraizada desde sempre. Ou seja, surgiu lá, começou a se introduzir o Império Romano no Ocidente. Aí depois veio os papas, introduziu também. Depois Lutero também, com a reforma protestante, criou a nova religião, a protestante, que hoje em dia se declara evangélica. Também está introduzido desde sempre. E se intitula como o nascimento de Jesus Cristo. Só misericórdia de Deus, cara. Aonde que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceria? No dia 25 de dezembro. Em Israel, essa época é de neve, de geada, ou seja, inverno, extremo frio. Como que o nosso Senhor Jesus Cristo iria nascer numa época tão ruim assim para ele e para todos aqueles, o seu pai José, Maria, né? Eles ficaram no estábulo. Como seria ruim, perigoso para a saúde do nosso Deus, né? E outra coisa, amados irmãos, nós não devemos tratar o nosso Senhor Jesus Cristo como menino Jesus, esse negócio. O nosso Senhor Jesus Cristo nasceu há quase 2000 anos atrás. Nasceu, se celebrou-se no dia que ele nasceu. Não se sabe se o dia. Por que não se sabe se o dia, amados irmãos? Porque o dia não é importante. Foi importante naquela época, há quase 2000 anos atrás, foi importante a celebração do Rei, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia nós celebramos Ele como nosso Deus, não como menino Jesus. Isso é uma abominação diante dos olhos de Deus. As pessoas que são servas de Deus ficam chamando de nascimento de Jesus. Jesus não é homem, amados irmãos. Nem que minta, nem que se arrependa de nada. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, está à destra do Pai, intercedendo por nós, amados irmãos. Isso é uma abominação diante dos olhos de Deus. Ficar falando de nascimento de Jesus, etc. Isso são coisas humanas, terrenas, mundanas. Não devemos participar disso, amados irmãos. Com amor e com carinho, deve-se explicar, deve-se falar para quem faz isso, esse tipo de coisa. Agora, quem não quiser escutar, escuta, né? Uma coisa é certa, mas ninguém é inocente diante de Deus, porque a verdade está aqui. A palavra de Deus, a história, as origens,
Quem quiser se aprofundar em qualquer tipo de assunto, tem internet e tudo, amados irmãos. Todo mundo que quer caminhar na verdade, vai caminhar na verdade. Agora, quem quiser caminhar no oba-oba, na mentira, vai continuar. É só misericórdia de Deus. Vamos estar lendo aqui as verdadeiras festas do Senhor. Levítico 23, amados irmãos. As únicas festas que o Senhor instituiu para o seu povo, para a adoração dele, como tempos determinados por ele, para acontecimentos através do nosso Senhor Jesus Cristo, até a consumação dos séculos e a volta dele. Que simboliza, né, a festa de trombetas, as últimas 3 festas, trombetas, expiação e o tabernáculo, que simboliza a morada do nosso Deus conosco, e nós morando com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, né, para todo sempre, na Nova Jerusalém. Isso que simboliza a festa de tabernáculos, para a glória de Deus. Então vamos só ler aqui uma introdução aqui de Levítico 23, não vou ler o texto todo, porque o texto é gigantesco, mas estarei falando das festas de Deus. Levítico 23 tem o sábado do Senhor, tem a Páscoa do Senhor, tem os pães asmos, que é os pães sem fermento, que simboliza o corpo do Senhor. O corpo do Senhor é sem pecado. O fermento, na palavra de Deus, em 1 Coríntios 5 e outras passagens, é simbolizado pelo pecado. Ou seja, o corpo do Senhor, a santa ceia do Senhor é feita com pão asmo, pão sem fermento, ou seja, sem pecado, que o Senhor Jesus Cristo não teve pecado e não tem pecado, para a glória de Deus. Ou seja, sábado, Páscoa, pães asmos, as primícias, a festa da semana, que é o Pentecostes, que derramou o Espírito Santo de Deus. Tem a primeira, o derramar. Tem o temporã, que é o derramamento do Espírito Santo. Tem a serode, que é o segundo. Nos últimos dias, antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, será derramada a segunda porção do Espírito Santo, a serode. Né? Momentos antes, para que tudo aquilo que está no Apocalipse se cumpra, que é para a glória de Deus. Ou seja, serode, festa de trombetas, dia da expiação, outra festa, e por último a festa do tabernáculo. Todas estas, eu vou ler aqui a introdução, aqui, ó, no versículo 1 e versículo 2. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: essas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Todas essas que eu descrevi aqui, mas todas estas. Do sábado à festa do tabernáculo, são festas fixas. O que significa fixas? Está fixada. Ninguém vai tirar para lugar nenhum, porque Deus que fixou isso. Foi Moisés, não foi ninguém. A lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Deus deu ao seu servo Moisés, e o Moisés deu ao povo de Israel. E todos aqueles que se chegam ao Senhor nosso Deus, como diz em Efésios 2, do 11 ao diante, se faz parte, se junta como comunidade de Israel e faz um só corpo no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é um povo só. Não existe igreja de Israel. A igreja é a congregação dos santos. Israelitas e gentil antes do Senhor se juntam, não são gentil mais, são Israel do Senhor. Israelitas e os gentios, juntos o Israel do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo, os dois juntos, num só corpo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então essas são as festas de Deus. Não tem outra festa que seja falada, essa é a festa de Deus. Tem umas festas das luzes que hoje é denominada Hanukkah, né, que aconteceu, se eu não me engano, antes de Cristo, né? Na época que o Império Grego dominava todo o Oriente, Israel, tal de Antíoco Epifânio, o filho de Satanás, que oprimiu o israelita, destruiu lá várias partes lá de Israel, introduziu o sacrifício de porco dentro do templo, né? E teve uma situação de uma guerra, que os israelitas, né,
pediram ao Senhor durante 7 dias que o azeite não acabasse lá na lamparina, e não acabou. E os israelitas venceu essa guerra. Aí posteriormente foi introduzida a festa das luzes, Hanukkah. Mas você não é obrigado a comemorar Hanukkah, porque Deus não instituiu essa festa. Mas está aqui como relato, aqui, se não me engano, é em Atos. Depois eu vou botar aí no vídeo para os amados irmãos. Mas é outra festa também que os judeus comemoram, mas não foi instituída por Deus, né? Mas eles comemoram, amém. Mas as festas instituídas por Deus são essas. O sábado é uma festa, porque é uma celebração adorando o nosso Deus, que criou os céus e a terra, e no 7º dia descansou e santificou o dia, ou seja, separou. Que sábado significa descanso, para o homem descansar das suas obras e fazer somente o que é? Somente adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra. Se você tira o sábado, você tira o Criador dos céus e da terra. Não existe criação sem o sábado. Ou seja, são tudo armadilhas de Satanás para prender os homens em mentiras, desde sempre, né? E em Daniel 7, se não me engano, 21 ou 23, se não me engano, fala que nos últimos tempos tentaria mudar os tempos e as leis de Deus. Só misericórdia de Deus, arrebentando todas as escrituras do Senhor e introduzindo coisas pagãs dentro do culto, que seria somente para adorar o nosso Deus. Vamos estar lendo aqui também, amados irmãos, para enfatizar, para embasar cada vez mais o que eu estou falando para os amados irmãos. 1 Timóteo 4, amados irmãos, do 1 ao 3. Que diz assim, amados irmãos: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, amados irmãos. Então nós vemos que nos últimos tempos, né, se levantariam homens enganadores com doutrinas de demônios e com espírito enganadores e doutrina de demônios, introduzindo dentro da igreja isso, né? Proibindo o casamento. Quem proíbe o casamento, mãe? Qual lugar, qual religião aí que proíbe o casamento? Nós sabemos qual é, né? A Igreja Apostólica Romana proíbe o casamento e proíbe alimentos também na Páscoa deles, né? Que não pode comer carne vermelha na Páscoa deles, que é só com peixe e outras coisas aí, não sei. E a sua misericórdia foi através deles, do Império Romano, posteriormente pelos papas, e continuou com Lutero, a introdução do Natal. Ou seja, um espírito enganador e doutrina de demônio introduziu essa festa, falando que era o nascimento de Jesus, uma abominação diante dos olhos de Deus. Deus não se agrada dessas coisas. Logicamente que tem pessoas sinceras de coração, comemorando como se fosse mesmo, estão cegas, mas a verdade está aí, amados. Está na palavra de Deus. Você pega de Gênesis e Apocalipse, você não vê ano após ano, ou a palavra de Deus enfatizando para você comemorar o nascimento de Jesus ano após ano. Isso não existe, mano. Ou seja, uma abominação, uma festa pagã que foi introduzida no seio da igreja através do Papa e depois Lutero, e ao protestante, a reforma protestante. Muitas coisas foram boas dali, mas outras coisas tem que ser jogado no lixo, de nada serve. O que adianta fazer essa reforma protestante e continuar com costumes pagãos que diferem de Deus? Ou seja, Lutero odiava os judeus, odiava. Ou seja, ele queria tudo, ele queria apagar tudo que era negócio de judeu, né, para essa nova religião que ele criou. Por isso que o sábado, né, adorado, e as festas de Deus, como você fala de festa de Deus e sábado, fala que a pessoa não precisa estar na lei. Não existe lei, não existe graça sem a lei de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo falou, né, em João 14,
aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E Jesus falou ainda mais, tudo que eu faço é a vontade do meu Pai, não a minha vontade. Jesus não veio abolir mandamento nenhum, veio dar mais mandamentos, veio dar outro mandamento, assim como fala na palavra de Deus, ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus falou além, ame o próximo como eu vos amei, entreguei a minha vida por cada um de vocês. Qual maior esse mandamento? Em vez de só amar o próximo como a você mesmo, ame o seu próximo e será capaz de dar a sua vida pelo seu irmão em qualquer situação, que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Né, mas, então nós vemos aqui que foram introduzidos por homens enganadores com doutrina de demônios, amados irmãos. Não tem nada de Deus nessa festa, amados irmãos. Lógico que a confraternização dos irmãos é muito importante, mas não precisa ser dia 24, dia 25, todo dia, todo final de semana, todo sábado, poderia ter essa confraternização com comes e bebes, louvando o nosso Senhor Jesus, com a leitura das Escrituras do Senhor, mas não, eles não fazem. Fala que o sábado foi abolido na cruz, fala uma abominação dessa, e fala que o domingo é o domingo do Senhor. Todos os dias são do Senhor, mas o único dia que o Senhor separou e santificou foi o sábado, o dia da criação, amados. Fica com a palavra de Deus, não fica com doutrina de homens, de demônios, porque isso só faz o servo de Deus se afastar das Escrituras do Senhor, que é só misericórdia de Deus. Então nós vemos que quem introduziu isso está até hoje aí. E mesmo muitos tentando, através das Escrituras, não foi tirado. Porque está escrito, né, que nos últimos dias será como nos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé, amado? Um homem distante de Deus, né? Não está nem aí com as coisas de Deus, e tudo que ele faz, ele pensa que está agradando a Deus. E nos dias de Sodoma e Gomorra também. O que acontecia em Sodoma e Gomorra? As abominações, a promiscuidade, tudo aquilo que não provém de Deus. Por isso que Deus livrou o Ló e suas filhas e destruiu toda a cidade. A mulher de Ló olhou para trás. Ai daquele que bota a mão no arado, né, no caminho do Senhor e volta, olha para trás. Será como se dará com a mulher de Ló? Vai ser destruído. Aquele que se arrepende do caminho estreito que conduz à salvação e olha para trás e volta a fazer as imundícias que fazia antigamente, vai ser destruído naquele grande dia. Mas nós devemos estar sempre diante de Deus, justo, santo, né? Lavando as nossas vestes, purificando a nossa alma com o nosso Senhor Jesus Cristo. Os dias são maus, amados irmãos, que é só misericórdia de Deus. Então nós comprovamos, né, que Natal não é festa de Deus, amados. É uma festa pagã introduzida no seio da igreja, e até hoje eles aceitam isso, amados. Logicamente que você pode usar essa data dessa festa pagã para você pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falar da verdade sobre essa origem dessa festa, falar das festas de Deus, né? Falar das coisas que realmente agradam ao nosso Senhor Deus, não coisas que demonstram, que fazem o nosso Deus sentir-se único, porque você não está adorando a Deus. Falar que é igual você ir lá num estádio, ver um futebol e fazer um culto lá. Pô, você está adorando a Deus lá? Não, você está lá num local que é para ver homem, ídolo. Não está adorando a Deus, pô, e vai fazer um culto lá. Não podemos misturar as coisas santas com as profanas. Coisas santas são as de Deus. Que Deus estabeleceu, não foi homem nenhum. Foi Deus que estabeleceu e deu seus servos para que os seus servos passassem para os demais. Que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, mais irmãos, essa palavra abençoada, para tirar qualquer dúvida, Apocalipse 21, amados. Esse é o nosso foco, a nossa esperança naquele grande dia, amados irmãos, que continuamos firmes diante de Deus, se desviando do mal, porque está próximo a redenção, amados irmãos. Apocalipse 21, do 1 ao 8, amados irmãos. Que diz assim, amados irmãos:
a nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor dará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Versículo 8. Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria e idolatria, festas pagãs são idolatrias, e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, amados irmãos. Então nós devemos estar, diante do Senhor Jesus Cristo, limpo, santo, puro, porque o que nos aguarda é o tabernáculo de Deus. A festa do tabernáculo simboliza o tabernáculo, a nova Jerusalém, descido dos céus da parte de Deus, onde nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Não haverá mais morte, choro, pranto, nada. Haverá uma vida santa, justa e pura diante do nosso Deus, adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Deus para todo sempre, amados irmãos. Então fique com essa palavra, amados irmãos. Se afaste do mal, Busque a verdade sempre, amados irmãos. Não acredite em qualquer pessoa. Não fique enraizada nessas coisas antigas que não são de Deus, amados irmãos. Continue o caminho estreito que conduz à salvação, que é tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então as festas de Deus estão claras e as que não são de Deus também estão claras, amados irmãos. Amados irmãos, é com muito amor, com muito carinho que eu chamo a atenção dos amados irmãos. Eu também já comemorei essa festa por muitos anos, mas nos últimos anos Deus abriu meus olhos para a verdade, porque através da leitura, do estudo das Escrituras do Senhor e de tudo que acontece ao redor das igrejas, a gente busca a verdade e conhece a verdade. Porque quem conhece a verdade o libertará. Ou seja, quem liberta é o nosso Senhor Jesus Cristo através da verdade, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não tem liberdade, não tem libertação. A liberdade que a palavra de Deus diz é libertação do pecado e de todo engano. É você ter liberdade de fazer o que você quiser. Não. A liberdade nossa é andar nos caminhos do Senhor, seguindo as suas leis, os seus mandamentos. Então, meus irmãos, termino mais esse vídeo abençoado, dizendo que Natal é uma festa pagã e não de Deus. Celebre as festas de Deus, não como antigamente com sacrifício, mas todas as festas são sombras do que é divino. E o corpo é Cristo. Celebre o nosso Senhor Jesus Cristo, não o nascimento, que isso não está na palavra de Deus, mas sim todas as festas, sábado, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com seus irmãos essa mensagem, essa verdade, amado irmão, para que muitos irmãos abram os olhos e tirem essa tampa dos olhos para enxergar a verdade. Porque somente a verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo, liberta, e traz salvação para todos sempre. Então fique com esse vídeo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amados irmãos. É tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.